campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos do livro Justiça Divina, da parceria Chico Emmanuel. Nós vamos fazer alguns breves comentários do capítulo 80, Na Luz da Justiça. No Grupo Espírita da Prece, reunião pública, 8 de dezembro de 1961, foi lida a primeira parte do capítulo 7, parágrafo 21, da obra O Céu e o Inferno. Lido o trechinho que diz assim: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Depois dos comentários, terminada a reunião, Emmanuel, através da mediunidade do Chico, vai passar o seguinte texto. A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície, mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo. Identificaste os culpados pelas tragédias, minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes, tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Viste pais e mães aparentemente felizes e vigorosos tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Todavia, não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a tenra sementeira de luz no apontamento escarnecedor. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista dos celerados. Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição sem remédio. Não queremos com isso consagrar o regime da irresponsabilidade. Todos respiramos no universo entre a luz da justiça. O autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, uma vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes e, se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Mais um texto emanuelino que exige de nós muita reflexão. Nós vimos na primeira parte que Emmanuel nos leva a perceber que sempre tem um outro lado que necessita ser assinalado, compreendido, visualizado.
que nós não podemos sair culpando, acusando, num primeiro momento apenas pela informação que chega até nós ou por aquilo que os nossos sentidos físicos podem recolher. Sempre há uma história por trás de uma tragédia. Sempre. Mas, ao mesmo tempo, ele nos lembra que nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor vai resgatar as suas próprias contas, que é necessário semear, esparzir, sustentar, cooperar para o bem, isto é, fazer o bem. E isso nos leva a lembrar de uma pergunta muito interessante de Kardec aos iluminados espíritos da codificação. Pergunta número 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, não basta não praticar o mal. É necessário praticar o bem. Porque quando deveríamos praticar o bem em alguma coisa e não o fizemos, poderá acarretar num mal esse bem que não foi feito. E esse mal que ocorreu poderá caber a nós a responsabilidade. Então, meus irmãos, pensemos muito nesse texto de Emmanuel, vamos refletir, vamos analisar na luz da justiça o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Lembrando mais uma vez do texto do qual Emmanuel se inspirou para nos deixar esse texto maravilhoso. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Senhor, abençoa-nos, corrige-nos através do trabalho e nos faz compreender que se há pedrouços no caminho, espinhos na nossa jornada, se há provas muito difíceis, a responsabilidade sobre tudo isso é nossa. Estamos nos resgatando de um passado difícil e passando por provas igualmente difíceis para ver se adquirimos valores para podermos continuar nossa caminhada. Nos ajuda, Pai, a compreender tudo isso e ser conosco sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site